Saudamos a todos com a paz do Senhor, agradecendo a Deus mais essa oportunidade que me concede estar aqui gravando mais um vídeo para o canal, agradecendo a todos vocês que se inscreveram, querendo dizer a que vocês não se inscreveram ainda, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da lição desse segundo trimestre de 2020, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Desta vez nós vamos aprender um pouco mais da lição 5, libertos do pecado para uma nova vida com Cristo. A lição está baseada lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 10. Ela tem o seu objetivo geral: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos: refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. A lição está dividida em 3 subpontos. Três pontos. O primeiro, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, com os seus 2 subpontos: a nossa condição anterior, nossas ofensas e pecados. No seu segundo ponto, vivificado pela graça. Primeiro subponto, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. No terceiro, vivificados por sua graça. E no terceiro, exaltados por sua graça, no terceiro subponto. O terceiro ponto com 2 subpontos: primeiro, a graça como meio de salvação, e o segundo, as obras como evidência de salvação. E no finalzinho, a conclusão da lição. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Mais uma vez agradecendo a você que se inscreveu. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, porque eu estou observando aí muitas visualizações, mas sem inscrição. Você que está visualizando, se inscreva para fortalecer o canal mais um pouco, viu? Eu agradeço se você fizer isso. A nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 10. Se você estiver com sua Bíblia aí, pegue ela para nós fazermos a leitura bíblica em classe. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. O nosso textuário, ele diz aí: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Mesmo um pecador, cheio de ofensas, cheio de transgressões, mas aceitando a Cristo, ele agora tem o direito à vida eterna. A nossa introdução da nossa lição, ela vai dizer aí: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários. Efésios 2, de 1 a 10. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Essa é a nossa introdução. Agora vamos orar, agradecendo a Deus por tudo, para que possa esse vídeo encontrar você bem de saúde, mesmo com essa pandemia que está assolando aí, mas que sua casa, sua vida esteja completamente bem. Agradecendo mais uma vez a todos já que se inscreveram no canal,
E você que tem visualizado o nosso canal, se inscreva para nos ajudar. Deixa aí a sua curtida, comente, compartilhe, dê sugestões, fique à vontade, o canal é para você. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do teu filho amado, queremos te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Está gravando aqui mais um vídeo. Desta vez, a lição 5 da Escola Bíblica Dominical. Continua ajudando cada um de teus servos, tuas servas. Estende suas mãos sobre o mundo e sobre o Brasil. Repreende a pandemia, repreende as enfermidades. Continua nos ajudando em tudo. O que eu te peço, já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pronto, pegue sua lição. Se já está com ela, pegue a Bíblia também. Fique já com ela na mão. E vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical online e no lar, que você vai estar aí no seu lar aprendendo mais da Palavra de Deus. Primeiro ponto da nossa lição, a introdução já falei. Primeiro ponto da nossa lição, ele fala a antiga natureza, morta em ofensa e em pecados. No princípio da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecados e eram por natureza filhos da ira. Estavam mortos em ofensa e em pecados e éramos por natureza filho da ira. Efésios 2, de 1 a 3. Não tínhamos comunhão com Deus nem com Cristo. O primeiro subponto ele diz, nossa condição anterior, e vos vivificou estando vós mortos em ofensa e em pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego paraptoma tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Falso em falso de forma espontânea. Ele quis andar daquela forma. Pode-se dizer também. O termo para pecado é armate, o qual descreve como aquele que erra o alvo, aquele que erra porque quer. Também podemos dizer assim. Aquele que erra porque quer. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Efésios 2 e 1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Morte moral e espiritual. Mesmo vivo, está morto. A gente vai ver isso mais na frente. Bem, morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Que inevitavelmente separa o homem de Deus. Isaías 59 e 2, que diz, as vossas iniquidades que faz separação entre vós e o vosso Deus e impede de vocês serem ouvidos. Deus não nos ouve por conta do pecado. Ele é quem faz a divisa entre o homem e Deus. Também Tiago 1,15. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Tiago 5, 1 Timóteo 5, verso 6. Está vendo? Veja aí, abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, que vai dizer assim, mas a que vive em deleite, vivendo está morto. Está vendo? Quem vive só em deleites, mesmo vivo, está morto. Mesmo andando na terra, mas está andando como morto. Não está vivo. Segundo subponto, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. 2 e 2. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Antes da regeneração andava de todo jeito. Por isso que ele diz aí, antes, né? Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada, antes, lá atrás, vivi de todo jeito. Aí aqui, 2 e 1, ele vai dizer assim, antes segundo o curso deste mundo, andava segundo o curso deste mundo. Efésios 2, e o versículo 2, a parte B, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Efésios 4, 22 a 32. Você pode observar na sua Bíblia. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativos ao pecado, e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Romanos 12, verso 2. Veja aí, Romanos 12, 2.
vai dizer, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né, pela renovação do Espírito. Veja isso, não é isso? Olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, transformai pela renovação do vosso entendimento. Que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para renovar o seu entendimento e o pensamento nas coisas do alto. Tá vendo? 2:2. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Efésios 2, verso 2, a parte C. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12:31. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Ele está aqui enfatizando especialmente o versículo 2 da nossa leitura bíblica, que diz, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. E agora ele vai, segundo o príncipe da potestade do ar. Né? Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. Ele está dizendo, Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. Ele diz aí assim para nós. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Tá vendo? O príncipe deste mundo, Satanás. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens, dos seres humanos. Vamos ver aí, 2 Coríntios 4:4. Para que você não tenha nenhuma dúvida a respeito de que nós estamos falando. Né? Que é bom sempre estar consultando a Bíblia. 2 Coríntios 4:4. Aí diz aí, a partir do versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais os deuses desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tá vendo? O Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que o evangelho não resplandecesse sobre eles. Por isso que eles ficam aí, só querendo fazer coisas más. Aí diz aí, mais adiante a carta de Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Efésios 6, verso 12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Efésios 2:21. Tá vendo? Cristo é exaltado sobre todos os seres malignos, sobre todos aqueles que andam pela terra, debaixo da terra e tudo no céu, tudo. Jesus é exaltado sobre todos. Efésios 2:21. Vamos ver aí, Efésios 2:21. Efésios 2:21. Ele diz aí, no qual todo edifício bem ajustado cresce para tempo santo no Senhor. Efésios 1:21. Efésios 1:21 diz, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus está acima de tudo. No versículo 20 ele diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e impondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus está acima de tudo. Ele é o único que está acima de tudo. 2.3. Andamos fazendo a vontade da carne de pensamento. Efésios 2, versículo 3. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis 6:5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, Efésios 4:18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filho de adoção, Efésios 1:5. Está vendo? Coube ao Pai, né, nos eleger e nos predestinar para filho de adoção, Efésios 1:5. Nós fomos predestinados, fomos eleitos e predestinados para filho de adoção, mesmo vivendo em transgressão contra Deus e contra Cristo. Mas mesmo assim, Ele nos amou e nos predestinou
e nos elegeu. Segundo ponto, vivificado pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Veja que Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Primeiro subponto, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Efésios 2:3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com a conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, Efésios 2:4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Ato de compaixão e simpatia com os indignos. Veja aí, Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, 30 e 32. Romanos 11, 30 e 32. 30 e 32, ele diz assim: porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia. Pela misericórdia a vós demonstrada, né? Alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Tá vendo? A misericórdia de Deus é grandiosa. Ele deixou aqui bem claro. Tá vendo? O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia com os indignos. Não era digno de nada, mas Deus usou da sua infinita misericórdia sobre nós. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Efésios 1:7, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que ele nos amou. Tá vendo? O muito amor com que ele nos amou sem merecer. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? E aí a gente vai ver agora 1 João 4,9. 1 João 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Tá vendo? Ele mandou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E ele deixa bem claro, nisto se manifestou o amor de Deus, enviando Jesus para morrer por nós. Tá vendo? Enviando Jesus para morrer por nós, sem merecer nada, mas a misericórdia de Deus, que é grandiosa, né, fez com que ele usasse de misericórdia para com os indignos, que não tinham direito a nada. E ele concede misericórdia através desse muito amor com que ele nos amou. Segundo subponto, vivificados por sua graça. Descrevendo as dadas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Efésios 2:5. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, tá vendo? Nós não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo, Efésios 2:5, a parte B. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Necessário vos é nascer de novo, nós nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Efésios 2, 8 e 9. Tá vendo? Tudo é a graça, favor imerecido que nós recebemos de Deus, sem merecer nada, sem dar nada, mesmo sendo transgressor, blasfemador, murmurador, inimigo, mas Ele, na sua infinita graça, nos tem por adoção de filho. Terceiro, exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus
nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Efésios 2, verso 6. Veja que nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo é através de Cristo. Tudo. Tudo. Sem ele nós não temos nada. Observe bem isso. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo. Os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. 1 Coríntios 15. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 15. 15, versículo 3 a 8. 1 Coríntios 15. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Tá vendo? Veja que como foi isso aí, tá vendo? Veja como foi. Tá vendo? Veja que nós não tínhamos direito a nada. E nós ganhamos a ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. 1 Coríntios 15. Né? E ainda tem também o 20 ao 25. 15 a 8, do 20 ao 25. Versículo 20 ao versículo 25, ele diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Tá vendo? A ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Tá vendo? Até que ele bote todos os inimigos debaixo dos seus pés. Porque a ele foi dado todo o direito. A ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. Dessa mesma forma nós temos o mesmo direito que Cristo. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas de sua graça. Efésios 2 e 7. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido, sem ter merecimento algum. Sem merecimento algum. Tá vendo? Terceiro ponto aí, a salvação não vem das obras. Efésios 2, do 8 ao 10. Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Efésios 2 e 8. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Não é através das obras que ele vai para o céu. Mas a partir do novo nascimento, ele começa a fazer boas obras. Primeiro subponto, a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte. A libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, de 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. É a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Hebreus 2. Vamos acompanhar na Bíblia. Hebreus 2, versículo 15. Hebreus 2 e 15, capítulo 2, versículo 15.
e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, tá vendo? E livrasse todos que por medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão do pecado. Jesus. E ele morreu para livrar todos da servidão do pecado. 2 Coríntios 5 e 19. 2 Coríntios 5 e 19. Vamos ver aí. 2 Coríntios 5 e 19. 2 Coríntios 5 e 19. Ele diz aí: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tá vendo? Deus reconciliando o mundo consigo mesmo. Já pensou? Como a misericórdia dele é grande, para ele mesmo reconciliar o mundo com ele? A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, não veio da parte do homem. A salvação, para ser possível, ela veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho, Romanos 11:6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Você é quem escolhe. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Evangelho de João 7:17. Veja que a graça ela pode ser resistida, mesmo sendo oferecida a todos. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Evangelho de João 7:17. Ele diz aí para nós: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Está vendo? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Está vendo? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar-me? Olha aí, tá vendo? Observou? João 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Tá vendo? Ele diz aí: a sua liberdade não foi eliminada, e a graça pode ser resistida. Pode ser. Se alguém quiser, aí. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, tá vendo? Para conhecer se a doutrina de Jesus era de Deus, né? Ele diz aí: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Deixou bem claro. Se você quiser conhecer se é de Deus, prossiga os mandamentos dele. Aí você vai ver se Jesus estava falando dele mesmo ou de Deus. Você é quem escolhe, se você quiser. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Ela é a resposta à graça de Deus da qual recebemos a salvação. Tá vendo? Segundo subponto, obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão: isso não vem de vós. Verso 2, Efésios 2, verso 8, a parte B. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda artifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Tá vendo? Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho, ninguém vai ser salvo porque distribui dinheiro, ninguém vai ser salvo porque faz obra, edifica hospitais, ajuda
pessoal que está passando necessidade, não. Ninguém vai ser salvo por isso. Isso é consequência do que ele já recebeu de Cristo, o perdão dos pecados. Isso é consequência daquilo que ele sabe, tem no coração dele que ele tem que fazer. Não é porque ele vai fazer isso que ele vai ser salvo, não. Ele sabe que ele tem que fazer isso, porque ele é cristão e quem está aqui, quem serve a Jesus tem que servir a ele da maneira que ele fazia, ajudar a todo mundo, tratar de todo mundo, como Paulo também sempre fez. Mas não é isso que vai garantir a salvação. Quem garante a salvação é Cristo e o perdão dos pecados. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, tá vendo? Efésios 2, verso 10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Efésios 2, do versículo 2 ao 3. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo as boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Segundo Efésios, capítulo 2, versículo 10, a parte C. Tá vendo? E a conclusão da nossa lição diz aí: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus 5, versículo 16, está vendo? Boa lição. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí depois nos comentários, curta. Agradecendo mais uma vez a todos que se inscreveram. Você que não se inscreveu ainda, que está visualizando o canal, se inscreva para nos ajudar. E próxima semana teremos mais. Vamos gravar a 6ª lição e colocar aí no canal para vocês estudarem e apreciarem. Mais uma vez agradeço a Deus por tudo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que vai assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.